Gente, então, obrigado aí mais uma vez, vocês estarem junto com a gente. Acho que daqui a pouco o Matheus deve entrar também, o Pedro deve entrar depois também. Pedro foi realizado aí da questão do Dev2, Hackathon, show de bola, né? Muito bom a gente ver a cena aí do Brasil e do grupo nosso conseguindo alcançar resultados bons assim, né? Muito bom mesmo. Então a gente vai hoje estudar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho junto aí o Rust. A gente, na semana passada, falou um pouquinho sobre o Okashi. O Pedro mostrou um pouquinho do Okashi, o funcionamento dele, como que é legal para brincar com contratos, né, com o Soroban. E aí a gente combinou hoje de fazer duas coisas, né? A gente entrar no capítulo 3, começar a fazer as considerações lá do Rust Book e falando desde o começo de como usar. É, e a gente mostrar também um pouquinho um projeto que a Cassandra falou que fez, aí a gente aproveita, começa a ter essa dinâmica, né? Alguém quiser mostrar às vezes algum projeto, falar um pouco do que tem construído, do que tem estudado, né? A gente vai puxando aqui, vai subindo para falar isso daí. No caso do Rustbook, como que vocês estão aí, o Arthur, o Otávio, vocês têm o IDE configurado aí? Se quiser escrever aí no chat, quiser interagir aí também. O Arthur tá com ideia. O Arthur, verdade. O Arthur tava subindo também um material, né, Arthur? Você subiu alguns materiais legais aí também, né? Tanto no LinkedIn. Show. Bem, então a gente. Acho que a Cassandra caiu, voltou. A Rust Books, estou no capítulo 5, show de bola. Bom, Arthur. Então a ideia é a gente passar um pouquinho aqui hoje. Eu vou abrir a tela aqui, e aí pode ser que eu não consiga ver vocês, que eu tô com um monitor só. Então, se eu perder alguma coisa aqui no chat, ou se eu consigo assim, tentar assim. Ver se eu não perco o chat. Então, então aqui, ó, a gente vai, vamos começar aqui no capítulo 3, né? A Cassandra tá falando que o Discord não funcionou, não tá funcionando hoje, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? Tá com dificuldade de acompanhar as telas? Tá fazendo um stream das telas aí? Vão falando aí também, porque às vezes realmente para, viu? Aí não tô vendo a sua tela. Não, né? Então, pera aí, que eu acho que eu não subi a tela mesmo. Pera aí. Não compartilhei. Agora vai. A gente pede para os meninos editarem os vídeos, tira os erros. Vocês estão vendo a tela? Então agora, né? Agora tá indo a tela, né? Beleza. Ó, então aqui eu tinha até passado esse link na última. E assim, ele é a mesma coisa do Rustbook. Então, se vocês estão seguindo lá pelo link oficial, Rustbook oficial, é a mesma coisa, só que ele é condensado. Então, assim, numa página só, você tem o conteúdo do capítulo inteiro, né? Lá no Rustbook você tem a página, você tem que ir quebrando nos tópicos e entrando nos tópicos e tal. Aqui, em uma tela só, a gente vai acompanhando tudo. Eu mandei o link para vocês agora aqui no chat, né? Então, o Rust tem umas coisas diferentes de outras linguagens, né? Vocês já estão aí utilizando, vocês já perceberam isso, né? Tem alguns conceitos um pouco diferentes de algumas outras linguagens
já começaram a utilizar também desses conceitos, né, alguns nem vieram do Rust, mas utilizam dos mesmos conceitos, como imutabilidade é um deles, né. Então aqui nesse capítulo 3 ele fala um pouquinho sobre esses conceitos, né, sobre os conceitos que a gente tem no Rust, de criação de variáveis, de imutabilidade, a construção de funções e os laços de controle, né. Então a gente vai repassar por isso daqui hoje, dar uma olhadinha aqui juntos, né. Então quando a gente fala aqui, ó, sobre variáveis e imutabilidade, vou puxar para cá também, isso pra cá. Vocês estão Johnny, você que tá com o microfone aí, você que tá em cima, você me fala, viu, se sumir minha tela, se desaparecer alguma coisa, você me avisa, por favor? Então tá. Show. Ó, então vamos repassando aqui, ó. A letra tá boa de tamanho, gente? Bem de tamanho? Boa noite, galera. Bora, bora. Ó, o Matheus aí chegou. Boa noite, Matheus, tudo em ordem? É o Pedro aqui. Ô, Pedro! Cara, eu Bom nunca dia, acabei então. de sair. Mano, o que que é isso? Já entrar na. Mano, o que que tá acontecendo, cara? E aí, rapaz, parabéns, Que hein? Entrou no isso, Haka, cara? já Como foi assim, ganhador, mano? hein? Show Cara de do céu. bola, viu? Ô, Parabéns, velho. Valeu, mano. Cara, do nada. show de Ô, bola. velho. Da hora. Deixa aí algumas shells aí. Muito bom. A gente tira um pouquinho, se você quiser, depois no final, a gente tira uns minutinhos para se apresentar também o projeto, pode ser? Bora, bora. Vocês estão fazendo o roastbook? Deixa eu ver. Ah, tá. Isso. Eu passei aí no link também, no chat o link. A gente vai Boa. fazer o Rust Book. Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu só criei aqui um diretório, dei um cargo init, criei o Rust Book a bridge, criando uma estrutura inicial do diretório do Rust com os arquivos que ele cria do cargo, ponto .toml, né? E aí eu fui criando por capítulo, para facilitar, né? Então fui criando aqui por capítulo, então capítulo um, capítulo 2, e aí a gente vai pegando e colocando ali o conteúdo. Então a gente coloca aqui, por exemplo, ó, cargo, new, capítulo 3, e aí a gente vai brincando aqui, né? Então, alguns conceitos legais do Rust é a questão de imutabilidade. Que logo no começo do capítulo ele já fala que quando a gente tem uma variável, a gente consegue declarar ela e já associar algum valor, declarar ela e falar se ela é mutável ou não. Então, se a gente tentar colocar aqui uma variável, como está ali, no 5, e tentar falar que ela 6 e a gente tentar compilar isso, perdão, que aqui eu estou no diretório errado. A gente colocar aqui, ó, se a gente tentar dar um cargo run, salvar primeiro, né? Senão ele não vai. Se a gente tentar dar um cargo run, ele vai falar aqui que a gente não pode associar duas vezes a variável, sendo que ela é imutável, né? Então a gente não consegue fazer essa alteração, a menos que aqui a gente venha e coloca que ela
vai ter uma alteração, né? Aí a gente consegue vir aqui e compilar. Então o compilador ele já vai avisar se você estiver tentando fazer uma associação a uma variável, sendo que ela é imutável, né? Então, aqui ele dá esse exemplo, ó, se você utilizar uma variável sem colocar a palavra reservada aqui mute, você não consegue fazer a alteração dela, né? O interessante é que a mesma coisa acontece tanto para os tipos de dados, né, que ficam em stack, quanto para os tipos de dados que ficam em heap. Por exemplo, uma string, a gente só consegue limpar o conteúdo dela também se ela for uma variável mutável, né? Então, se a gente vir aqui, ó, como no exemplo, fazer um full um string from, se a gente tentar fazer um full ponto clear, a gente não vai conseguir, porque por conta da mesma coisa, ele já até avisa aqui, ó, que faltou um multi aqui, né? Não consegue compilar, né? E o interessante assim, que em boa parte dos casos ele já avisa, o próprio compilador já avisa, com algumas sugestões de correção do código, né? Você consegue verificar onde que está errado e ir fazendo a correção, né? Então aqui, alterando aqui para multi, vai conseguir passar e normal. Então, a mutabilidade é interessante que ela ajuda a gente a evitar alguns erros de concorrência e ter mais segurança, né? Que esse é o conceito do Rust, então, de trazer também segurança na execução de programas, né? Diferente de outras linguagens que você tem que ficar tratando isso. Então, linguagens que não têm garbage collector, elas têm algum recurso para que a gente consiga controlar, né? A imutabilidade, a concorrência. No caso do Rust, na questão das variáveis, a gente então tem a palavra reservada aí, much, para declarar que a variável é mutável ou imutável, né? E a gente tem os tipos, como const e static. Const, a variável que a gente deixar como uma constante, então ela vai ser aquilo que a gente definir nessa variável, o conteúdo dela vai estar encapsulado dentro do executável, vamos dizer assim, né? Então ele vai ficar encapsulado dentro do binário, ele vai ser armazenado ali dentro do binário, né? O conteúdo do const. E const realmente ela é uma constante imutável. Então não tem como colocar um const mute, né? Uma vez que você colocou um const ali, ele serve realmente para um objetivo de você ter uma variável que em momento de compilação ele vai ser armazenado dentro do binário, né? E não vai ser mutável. Então, muitas das vezes, quando a gente tem realmente, a gente não quer adicionar números mágicos, né, como a gente chama na programação, você não quer ficar deixando números mágicos, números soltos ali dentro do código-fonte. Ah, 60, igual aqui, né? Multiplicação de horas em segundos, ou algum fator de conversão. Você não quer ficar deixando esses números mágicos soltos dentro do programa. Normalmente você transforma isso numa constante. Aquele valor ali vai ficar armazenado já dentro do binário. Então, é imutável, né? O static, ele é um pouco parecido no sentido que ele também serve como um uso de variáveis globais. Você consegue usar ele globalmente dentro do contexto do seu projeto. Essas variáveis que você salva como estática, você consegue usar ela como mute ou como uma variável imutável, uma estática imutável. A questão é que uma vez que você deixa ela como mute, você vai ter que usar alguns recursos de unsafe dentro do Rust, né? Então, por exemplo, você tem em determinado ponto uma variável estática e você tem
por exemplo, você salva algum estado lá, o nome do usuário logado, por exemplo. Você está salvando isso numa variável estática, porque você vai precisar olhar isso globalmente depois, dentro do seu projeto. E ela, se você deixar ela como uma static mute, no momento que você for precisar alterar ela, você tem que chamar um código unsafe. Então você tem que abrir o unsafe, abre curly braces, altera a variável e fecha, né? Então você consegue alterar ela, mas você está falando pro Rust, ó, nesse momento aqui, estou abrindo mão um código seguro, estou abrindo mão da questão de controle de concorrência, porque eu estou pegando uma variável global, estática, e estou falando para ela que agora eu vou precisar mudar ela, né? Então existe esse recurso também dentro do Rust. Shadowing é um recurso de sombreamento. Então você consegue, por exemplo, se a gente veio aqui e declarou uma variável x como 1, e depois a gente veio e falou que x agora ela vai valer 1a, a gente consegue compilar aqui normalmente, né? Então, assim, eu consigo declarar o mesmo nome de variável mais de uma vez. Então, isso é o shadowing. Eu estou fazendo um sombreamento. Em alguns casos, é interessante, em código simples, mas dependendo da complexidade do código-fonte, talvez não seja muito aconselhável, né? Então, às vezes você tem uma variável que você vai faz alguma coisa nela, e aí daí a pouco você tem que fazer algum outro processo nela, e aí para não encadear processos, por exemplo, você quer ir trocando apenas o conteúdo, aquilo que você tá imputando ali na variável, né? Você não quer mudar o nome da variável. Então, o Shadow é um recurso interessante. Ele vai seguir ali também a questão de escopo, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, né? Se a gente pega aqui, o x está valendo 5, depois a gente fala que o x vale x mais 1, então ele vai valer 6. Dentro desse escopo aqui, como a gente tá abrindo chaves, a gente está criando a variável x, mas que ela vai ser válida só dentro desse escopo. Aí dentro desse escopo eu estou pegando o que ela valia antes e multiplicando por 2. Então, se ela estava valendo 6 aqui, multipliquei por 2, deu esse resultado 12, que é o resultado aqui da primeira linha. E depois eu fiz o print novamente do que ela estava valendo aqui. Então, assim, eu tenho variáveis aqui com o shadowing, ou seja, eu usei o mesmo nome de variável aqui duas vezes, o que está valendo aqui é o por último. Dentro desse escopo aqui, ele é um escopo que nasce e morre aqui dentro, mas eu ainda tenho a variável x que eu tinha fora aqui desse escopo, né? Então, quando a gente fala aqui sobre variáveis, a gente tem esse formato de construção dentro do Rust, né? Então, o conceito de imutabilidade, o conceito de ter constantes e ao serem compiladas, vão ter os dados armazenados dentro do binário. A estática, ela pode ser mutável, mas no momento que a gente precisar alterar ela, a gente tem que colocar um bloco unsafe dentro do nosso desenvolvimento. E o shadowing, que você pode criar o mesmo nome de variável mais de uma vez, e isso pode trazer um pouco de complexidade aí no código, né? Deixa eu voltar para cá. Como que tá, gente? Tá dando para acompanhar aí? Tá tranquilo? Posso seguir aqui? Tá tranquilo. Ó, aí, outras coisas, agora que a gente vai entrar aqui, são os tipos de dados, né? Então, dentro do Rust, a gente já tem alguns tipos de dados pré-definidos.
No caso, a gente tem inteiros com sinal e sem sinal, de 8, 16, 32, 64 e 128 bits, ou dependendo da arquitetura, né? Então, na maioria das arquiteturas hoje, se você criar um e o size, ele já vai ser de 64 bits. Então, esse é um conceito já meio que padrão também de outras linguagens, né? Interessante do Rust, por exemplo, Rust, Python, você consegue criar um separador visual, né? Então eu posso vir aqui em Rust e utilizar o hífen como um separador visual, só para saber que visualmente isso daqui vale 1 milhão, né? Então eu criei aqui um underline e isso daqui é um separador para 1 milhão, certo? Ele não atrapalha em nada, né? Para fazer contas, para armazenar, né? É só simplesmente realmente para visualização, né? Uma coisa interessante do Rust é a questão de overflow, como que ele faz o controle de overflow de variáveis numéricas, né? Então, por exemplo, se a gente criar uma variável numérica e falar que ela é o 8, por exemplo, se a gente criar uma variável numérica e falar que ela é um 8, o compilador já vai me avisar se eu tentar fazer alguma coisa aqui que está fora do que cabe dentro de um 8, né? Então ele já vai falar, olha, você tentou colocar 1 milhão, mas não cabe porque o 8 o range dele é de 0 a 255, certo? Agora, isso aqui acontece porque a gente está em tempo de compilação, né? Então a gente está executando o programa não como release, né? Então a gente está executando o programa, mas ainda não é uma versão de release. A partir do momento que a gente define esse executável aqui, que a gente compila ele para release, você pode habilitar ou não esse controle de overflow, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e tentar falar que esse 8 vale 256 e compilar ele vai avisar, falar que não cabe, certo? Isso enquanto eu ainda não tiver como release. Se eu vier aqui, por exemplo, é um print line de x, ele não vai executar. Se eu der um cargo build menos menos release aqui, ele vai falar que não cabe. E aí a gente tem uma configuração, ele tem até aqui no release profiles aqui, que você consegue falar para ele, para o compilador do Rust, se ele vai ou não deixar você fazer um overflow quando você está em desenvolvimento e quando você está em release, né? Então, daqui dessa documentação, se vocês verem essa dica aqui que está em verde, ele vai te levar para essa dica aqui, para essa parte aqui do Rust Book, que explica sobre a questão de release profiles, né? Então, a gente pode configurar um release profile para fazer o quê? Para permitir esse overflow ou não. Porque o que que ele vai fazer? Se você permitir o overflow, você vai deixar com que essa variável aqui tenha o conteúdo de 0. Então, se ele cabe só 255, se ele cabe só 255, se eu venho aqui e falo que x ele é igual x mais 1,
venho aqui e falo que x é igual a x mais um. Então, quando eu defini a variável e criei ela com 255 no conteúdo, o compilador entendeu que tá beleza, tá ok. Quando eu faço a compilação, beleza, fiz a compilação como release, só que aqui eu estou falando que essa variável agora não vale mais 255, vale 255 mais um. Bom, que ele vai fazer se eu executar agora? Ele veio e imprimiu zero. Está dando para ver aí, está bem baixinho aqui, ó. Então, ele imprimiu zero. Por quê? Porque por padrão o Rust vai trabalhar com overflow, assim como acontece em C, assim como acontece em outras linguagens também sem garbage collector, né? Então ele está permitindo o overflow. O conteúdo da sua variável de 255, no máximo, você fez aqui um mais um, ele permitiu o overflow. Então esse é o comportamento padrão. Por isso que o Rustbook fala sobre isso, né? Que esse é um perigo. Às vezes a gente cria uma variável achando que vai ter no máximo 255 no conteúdo dela. Só que aí por algum motivo a gente ou não faz o tratamento adequado no fonte, ou acontece algo inesperado aí, os dados vêm de uma fonte externa e você não trata isso, você pode fazer um overflow, estourar o conteúdo da sua memória, o conteúdo da sua variável, e aí ao invés da sua variável, ao invés de estourar um erro, por exemplo, simplesmente a variável vai assumir outro valor do que era esperado, né? Então, assim, eu não vou ter um erro em tela, mas ela vai assumir outro valor, que foi o caso do que aconteceu aqui, né? E aí o Rust é legal porque aí ele tem outros recursos. Então, existem outras funções da biblioteca padrão do Standard Library que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, eu quero somar, mas eu quero somar fazendo uma saturação. Então, eu quero fazer uma saturação, eu quero somar 5. Eu vim aqui, fizer uma saturação, quer ver? Eu vou mudar aqui, ao invés de 255, eu vou pôr 252. Se a gente somar 252 com 5, vai dar 257. Se fosse o comportamento padrão, sem a saturação, ele ia mudar lá o conteúdo para 3. Com a saturação, o que essa função aqui da biblioteca padrão faz? Ela faz a saturação, ou seja, ele usa uma adição, ele usa uma adição, só que ele vai saturar até o máximo dessa variável. Se essa variável só cabe 255, ele vai adicionar até o máximo que cabe nessa variável, que é 255. Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, essa variável cabe 255. Eu mandei somar 5 aqui na variável, mas ele vai chegar só até os 255, que é o que cabe nessa variável. Então, esse é o Saturing Edge. Existem outras funções também. O checked, o que ele faz? Você consegue checar primeiro se essa soma vai ser permitida e depois ele soma. O overflow, ele vai ter o comportamento de extrapolação mesmo, né? A mesma coisa que acontece antes. Ele vai sobrepor, ele vai fazer a saturação. E o wrapping edge é legal porque o que ele faz? Ele vai te retornar uma tupla. Ele vai te retornar uma tupla. O wrapping não, se eu não me engano, é o próprio overflow mesmo que faz isso. Ele te retorna uma tupla falando se foi saturado, sim ou não, e qual a quantidade que foi saturado, né? Então isso aqui é um negócio que é muito legal, esse aqui do overflow. Se você chama ele, ele vai falar, olha, eu fiz um overflow, mas eu fiz um overflow de tanto. Você consegue falar no retorno da somatória, né? Então é interessante entender isso, porque às vezes a gente só vê, fala assim, existem aqui os tipos básicos, né? Inteiro, mas a gente saber que se a gente
tentar alocar ali um valor que não cabe nessa variável, enquanto a gente está só desenvolvendo e a gente for compilar, a gente vai pegar erros ali. Mas se a gente compilar isso como release, a gente não vai ver esses erros e esse erro só vai estourar na mão do usuário, né? Então isso é uma coisa interessante de entender também. Ou seguindo aqui, tipos de tipo de ponto flutuante. Então existe também tipo de ponto flutuante F64 e F32. Ele segue essa regulação IEE 754 e é bem complexo. Aqui, às vezes, a gente usa o ponto flutuante e não sabe tudo que tem por trás, né? De um ponto flutuante, mas é bem complexo, né? Se você pegar isso daqui e der um Google nisso daqui, der um chat GPT nisso daqui, você vai ver como que é complexo a formação do ponto flutuante, né? Por exemplo, computador entende 0 e 1. Como que a gente representa ponto 1? Né? O que é o ponto 1? Para a gente chegar nesse ponto 1, como que a gente precisa representar isso, né? O compilador entender o que é esse ponto 1, ponto 2. Então é isso que é legal de entender, né? Ir a fundo, e a documentação destaca que vem desse standard aqui, e isso é legal entender. E aí a gente tem outros tipos de variáveis, como o booleano, verdadeiro ou falso, né? Então a gente faz um let, fala que é verdadeiro ou falso. Daí, quando você está criando a variável, você não precisa definir ela, né? Você pode simplesmente vir aqui e falar que let t é igual a true, aqui vai funcionar. Ou então você pode fazer a inferência aqui e falar que, ó, isso, você pode definir realmente o tipo do dado e falar que isso aqui é um boolean, né? Então, beleza. Você tem um let t aqui, você pode definir com 2 pontos aqui o tipo da variável, ou deixar o próprio compilador aqui, o LSP, fazer a inferência, definir qual que é o tipo, né? E aí tem os tipos caracteres. Em Rust, ele é um pouco diferente também de outras linguagens. Por exemplo, se você já usou C, já brincou C, ou estudou na faculdade, por exemplo, você vê lá que em C, um char é um byte, né? Então, em C, um char é um byte. Agora, quando a gente está em Rust, um char, ele não é um byte. Um char é 4 bytes. Por quê? Porque em Rust a gente pode salvar emojis. Não porque foi feito, né, mas porque ele é adaptável, ele foi feito com um conceito. Travou aqui, Siqueira. Alô, alô. Travou o áudio aqui também, mais ou menos. Ah, beleza. Esperar um pouquinho. O 4 bytes para representar, às vezes, um caractere especial, Voltou. né? Voltou agora. Tinha travado aqui 1 minuto atrás. Ah, travou? Voltou agora. Mas eu percebi mesmo aqui, eu vi que o ícone meu aqui da internet deu uma oscilada aqui, e eu taquei o pau, fui falando aqui. Eles escutaram até onde? O que eu tava falando aí? Alô? Alô? Ah, emoji no char. Então, é, então, só estava explicando assim, que em Rust a gente consegue
armazenar um emoji dentro de um char por conta disso, né? O conceito de char dele é diferente de outras linguagens como C. Em C a gente tem um char que é um ASCII char, e aqui a gente tem um char de 4 bytes, onde a gente consegue armazenar um tipo Unicode, né? Então, se a gente vir aqui e falar assim, ó, se eu vim aqui abrir um emoji aqui, pegar um emojizinho aqui do um crab aqui, se eu pego aqui um crab, né, a gente consegue deixar um crab aqui e executar isso, né? Porque ele tem esse conceito de então ele faz um print aqui do emojizinho, né? Então, ele tem esse conceito de char ser 4 bytes aí. Aí no Rust a gente tem a diferença também de um string slice e uma string, né? Então a gente vê isso depois num capítulo específico um pouco sobre as diferenças entre str e string, onde a gente tem uma definição, quando a gente tem uma definição fixa de alguns caracteres, a gente consegue definir isso em stack. Se a gente precisa de uma coisa que vai crescer como um vetor de caracteres, a gente usa uma string, e aí ele vai utilizar o controle da heap para fazer isso, né? Então a gente tem str, aquilo que a gente taca para memória stack, aquilo que a gente não tem controle de crescimento, que é imutável e que a gente quer crescer, a gente traca para heap, né? A gente tem alguns tipos compostos, como array. Acho que alguém abriu o áudio aí. Quer falar alguma coisa, gente? Fica à vontade, hein? Acho que o Matheus pediu para falar. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Matheus. Eu tava aqui há um tempinho já na plateia prestando atenção. Ah, tá bom. Tranquilo. Cheguei faz um tempinho já. Show, obrigado, viu? Que isso, de nada, pô. Pra não atrapalhar minhas explicações. Não, tranquilo. Que Aí a gente tem. ponto flutuante é difícil. Show. É aquele standard lá que é complexo de entender, né? Mas é bacana entender como que tem um trabalho por trás, né? Para fazer esses Exatamente. controles, né? E até porque que, por exemplo, quando a gente vai para o ambiente de blockchain, né, a gente não usa ponto flutuante para representar dinheiro, né? Para representar tokens, para representar valores, né? A gente não usa ponto flutuante para isso, né? Mas é interessante entender um pouco o conceito aí de pontos flutuantes, né? Então existem outros tipos compostos que a gente pode utilizar em Rust, por exemplo. A gente pode utilizar tuplas. Então, tuplas a gente pode associar valores diferentes dentro da mesma variável para construir e desconstruir e acessar esses dados individualmente, né? Então, bem interessante esse exemplo que deu aqui. Então, por exemplo, eu crio uma tupla. Dentro dessa tupla, eu vou ter valores. Eu vou ter um valor que vai ser I32, eu vou ter um valor que vai ser um ponto flutuante de 64, e eu vou ter um, um sign de 8 dentro dessa tupla, né? Então, quando eu criei a tupla, eu defini com os valores, depois eu fiz a desconstrução para outras 3 variáveis, né? Então, eu faço a desconstrução aqui, coloco entre parênteses, coloco aqui a variável e ele vai pegar os respectivos valores, 800, 6.4 e 1, e vai tacar dentro dessas variáveis aqui, né? Para acessar individualmente, a gente acessa a tupla com base 0.
índice base 0, né? Então, ó, vou acessar o primeiro elemento da tupla, é ponto 0. O segundo elemento da tupla, ponto 1, né? Então, a gente consegue acessar os elementos da tupla. A gente tem um array. Então, um array, eles têm um tamanho fixo, né? Então, existe uma diferença em Rust de array e vetor. Array é quando a gente define uma variável, mas ela de múltiplos valores, mas ela é fixa, né? Então, a gente pode criar um array, como nesse exemplo aqui, de 32 com tamanho 5. A gente sabe e a gente não consegue crescer esse array, né? Então, quando a gente tem um objetivo de criar uma matriz, aí a gente tem que começar a ir para o caminho de utilização de vetores, e aí a gente já tem outros recursos dentro de Rust para controlar esses vetores, né? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Tá legal, mano, tá legal. Show. Então, a gente vai ter que dividir um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente vai tirar um tempinho aqui hoje também para falar um pouco do projeto aí do Pedro, aproveitar que ele é o ganhador, dar uma moral aí, explicar um pouquinho do projeto, o hackathon Pô, que ele participou. E também, antes disso, Pedro, antes de você entrar, a gente vai puxar aí a Cassandra para cima, ela falar um pouquinho também, explicar, mostrar um pouquinho do projeto que ela fez aí. E a ideia hoje, então, a gente passou aqui rápido, não tão rápido assim, né? Mesmo que vocês já tenham passado pelo capítulo 3, e são coisas assim, simples da linguagem de programação, né? Criar variável, né? Definir variável. Mas eu tentei mostrar alguns aspectos que talvez a gente não preste atenção no primeiro momento. Nem quando a gente às vezes está lendo o Rust Book a primeira vez, são coisas que às vezes a gente passa batido, né? Que é essa questão de fazer, por exemplo, nos data types aqui de inteiros, de ponto flutuante, a gente tem um overflow da capacidade. Isso daqui é um negócio muito legal. A questão, por exemplo, do shadowing, existe o conceito do Rust, que a gente pode associar com o shadowing, é a questão de você ter uma variável descartável, né? Então, por exemplo, eu preciso retornar alguma coisa, porque a minha variável ela me exige um retorno, né? A minha função me exige um retorno, mas eu não vou usar essa variável para nada. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar que esse underline vale 1. Posso falar que esse underline vale 1. Mas, toda vez que eu começo essa variável, que eu começo uma variável aqui com underline, eu estou falando que ela é descartável. Se eu vier aqui e fizer assim, ó, let underline igual a 2. Fiz um let underline igual a 1. Depois eu fiz um let underline igual a 2. Será que isso daqui, ele é um shadowing? Por exemplo, eu tenho aqui um A, eu tenho aqui um A e tenho aqui um A igual a gente viu. Então a gente viu que isso daqui é um shadowing, certo? Tem o mesmo nome de variável, momentos do meu fonte, conteúdos diferentes. Então isso aqui é um shadowing, tem o mesmo nome de variável. Agora isso daqui, ó, eu tenho um let underline 1 e let underline 2. Será que isso daqui é um shadowing? O que vocês me falam? Pode colocar aí no chat aí. O que vocês me falam? Ó, o Matheus já falou que não. É. Então, assim, o que que acontece? Ó? O underline, ele cria o conceito de variável
descartável mesmo, né? Então, para o compilador, a partir do momento que a gente falou que o conteúdo desse underline aqui, ele não vai usar esse conteúdo em nenhum outro lugar do fonte, a gente não vai chamar de novo essa variável, então ele descarta, ele não vai armazenar uma determinada quantidade de valor em stack, em heap para essa variável, porque ela é descartável. Eu passei por ali, executei, eu não tenho por que mais armazenar esse dado, né? Então isso daqui não é um shadowing. Isso aqui é um shadowing. Então a gente está fazendo um sombreamento aqui, é o mesmo nome de variável. Agora, quando a gente tem um underline, não, é descartável. Passei por aqui, descartei. O compilador passou por aqui de novo, descartou. Aqui, não, é um shadowing. Aqui eu passei pelo A, ele armazenou, vai ficar armazenado. Passei, criei uma variável, ele vai armazenar, vai ficar agora a última versão dessa variável, né? Então isso aqui é bacana também a gente entender que, assim, e por baixo dos panos, se a gente vê isso, não é a mesma coisa, né? Então isso daqui não é a mesma coisa que isso, que embora pareça, mas não é a mesma coisa que o compilador tá fazendo, certo? Então, a gente chegou aqui, ó, até a parte antes aqui de funções, né? Vimos até arrays. Depois a gente começa na semana que vem, a gente começa aqui a parte de struct types e functions. A gente brinca mais um pouco aqui com código, né? E a gente vai indo, né? Devagarzinho aí a gente vai cobrindo aí, conhecendo todos os recursos do Rust. Certo, gente? Então vamos subir a Cassandra primeiro. Ela fala um pouco do projeto aí dela, quiser mostrar os fontes, quiser mostrar em execução, fica à vontade aí. Sandra, já está compartilhando aí. Só não estamos te ouvindo. Pelo menos eu não estou. Oi. Aqui também não tô, não. Então tá. Agora foi. Agora foi. Agora. Eu vou tentar, primeiramente, colocar Discord. Vou tentar colocar outra tela aqui, que é onde o OBS está. Vai ser essa daqui mesmo. Bom, Tá dando para ver. tem outra tela aqui que está com tudo certinho e ele não está mostrando ali, ó. Ah lá, ó. Pronto. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo sim. Então, aqui eu estou usando o Zed. Esse veículo aqui é o Zed. Muito bom. E aqui eu fiz o antivírus, Rust. Tem esse projeto aqui, que é o Witchcraft, que é uma suíte de cibersegurança. É mais na vibe ali, SetoKit, Sniper, que vai agregar várias ferramentas de cibersegurança numa só. E vai dar algo semântico, né, para as variáveis, para os argumentos. Então, a parte de documentação é uma lista de tuplas. Isso daqui é uma imagem. Acredite ou não, isso aqui é uma imagem. Isso aqui tudo é Unicode. A gente acabou de ver ali Unicode. E aqui, mais voltado para o código, é a parte do antivírus em si. A gente tem uma lista de hashes do malware basado. Isso daqui é uma lista de testes. Mas tem outra lista aqui, que é a completinha e tal, que até demorou para carregar, ela vai ter quase 805 mil
testes, tudo isso daqui é algum tipo de vírus, algum tipo de mal. E o que a gente vai fazer aqui é pegar umas variáveis, né, para detectar aqui. Aqui ele vai só ver se no nosso... A gente vai ler... Porra, isso é tudo errado, desculpa. Aqui embaixo a gente vai ter o path, o action. Eu tenho a opção de remover esse vírus. E aqui, se ele for... Se ele tiver algum resultado, ele vai colocar tudo numa lista. Se ele removeu, ele vai colocar esse arquivo dentro de uma variável DOM, que é um array. Se ele não remover, né, se ele falhar, não tiver permissão para remover o arquivo, ele vai colocar num array DOM, e aqui ele vai ver se ele está vazio, tá? Se tiver vazio, ele retorna 0. Se ele tiver algum erro acontecer aqui, ele vai retornar 255, né, seguindo ao padrão aí Linux, né? Toda vez que você executa um bináriozinho de Linux, um CEP, um ls, um cd, um cat, qualquer comando de Linux, ele vai retornar um valor entre 0 e 255. Né? 0 é normal, 255 é qualquer coisa diferente de 0 já indica erro. Um errozinho é um erro grave, 2 é um erro menos grave, e qualquer outro número é um erro qualquer que aconteceu. E aqui a gente vai ter parte mais de manipulação de arquivos, que estão aqui, ele fazer um match, né? Ele vai fazer aqui uma variável que recebe um match. Se ele falhar em ler, né? Isso daqui é uma função que eu criei. Inclusive a questão lá dos snippets, que eu falei em aula passada, aqui, né? Esses snippets, a gente tem como criar eles escrevendo uma documentação. Então, isso aqui eu escrevi, e aí quando eu passo o mouse em cima dele, ele me dá toda a documentação de tudo que essa função faz. Entre outras coisas. Bom, não sei se dá tempo da gente fazer mostrar ele funcionando. Pode, executa. Se quiser executar ele, mostrar ele funcionando, aí depois em seguida o Pedro já fala um pouquinho também do projeto dele, mas é jogo rápido, mais 5 minutinhos a gente já finaliza. Ao vivo. Pronto. Aqui eu preparei mais ou menos o que a gente quer, né? A gente tem aqui um vírus. Vamos lá aqui. Craft. Isso daqui tudo é feito com ASCII, então isso aqui é um ASCII, não, Unicode. Tem um caracterezinho Unicode, inclusive as cores aqui no final são muito bom. Ele vai falar para a gente que encontrou um malware e vai falar aonde que encontrou, que no caso é no ponto barra. Aqui eu estou usando uma propriedade do Rust. A gente pode, né, na biblioteca padrão, a gente pode passar só o arquivo. .exe. E aqui na mesma função, ele vai detectar se for algum diretório, ele vai varrer tudo que tem no diretório procurando vírus, inclusive subdiretórios, todos os arquivos. Então, a gente pode passar só o arquivo do vírus, e aí ele detecta. Se eu passar aqui no ls, a gente vai ver que tem um vírus. Vou passar esse mesmo comando aqui. Eu vou colocar aqui no ingredientes. Tem uma outra tem um errozinho aqui. Ele falou que não consigo remover, né? Mas, enfim, em teoria eu deveria ter. E não foi. Enfim.
Foi basicamente isso. Tinha para apresentar. Só essa parte do antivírus mesmo. O resto é mais questão de cibersegurança, mais questão de rodar scanner, fazer scanner de DNS, mapeamento de Muito bom. rede, esse tipo de coisa. Mas tá aí. É open source, inclusive. Se quiser dar uma olhada Muito depois, bom. posso até mandar o link. Depois você passa pra galera, divulga aí o link do seu GitHub, do projeto também, onde que ele tá. Mas é muito bom. E aí o Tem muita pessoal coisa. avaliando o código também, depois vai aprofundando aí nesses conceitos, né? Muito bom Quem mesmo, quiser e parabéns, puder viu? deixar uma estrelinha no GitHub, né, pra me ajudar. Isso aí. A gente Bom, contribui pessoal, lá também. Bom, viu? é isso. Obrigado, viu? Pedro, quer falar um pouquinho? Falar rapidão aí? Boa noite, galera. Parabéns, Cassandro. Projeto excelente. Eu lembro que eu tinha falado com ela uma vez. Um projeto bem bacana mesmo. Não sei se ela lembra de mim. E parabéns aí também, né, Cirqueira? Você participou lá, pô. Tá falando aí, mas, cara, projeto Cirqueira também, mano. Topzerão, mano. Terminal, fez um Uhum. terminal lá da hora também. Parabéns. Legal. Só de participar a gente fica gostoso, né? Participar aí desses eventos aí, né? Mas é muito bom. É legal que você vai contribuindo. Falei pro pessoal, acho que antes de você entrar, né? Vai contribuindo para a cena aí do Brasil, né? Crescendo, o pessoal vai conhecendo, vai vendo que é participante do grupo de embaixadores aí da Estelar. Isso É. engrandece todo mundo, né? Cara, e o Engrandece. engraçado é que eu tinha, juro Parabéns. pra você, eu tinha acordado pra participar daqui da monitoria e, cara, do grupo de estudos, desculpa. E aí eu vi o Dione mandando mensagem, você mandando mensagem lá no grupo, o que que tá acontecendo aqui? Eu tomei um susto, cara. Eu falei, como assim? Aí eu falei, cara, eu ganhei uma badge lá no máximo, né? Porque eu ganhei a sub-categoria lá da badge, né? Aí eu fui ver que foi realmente lá o provador, mas, cara, doideira, velho. Isso aí eu não dou nem Show pra... de bola, né? Agora é levar pro SF, né, mano? Esse projeto, eu não sei se vocês lembram, a gente comentou sobre ele na aula retrasada, se eu não me engano. Foi quando. Acho que foi ou foi no primeiro grupo de estudo, ou foi no segundo, né, Sequeira? Foi pra galera participar. Eu ainda falei, galera, participa, o programa vai dar bom, vai dar bom. É um projeto aí que nem eu também consegui. Eu também falei pro Sequeira, fui participar no final do 45, no final do segundo tempo. Tu lembra, né, Sequeira? Foi, cara. Sequeira entregou antes de mim, inclusive, cara. Ele entregou. Falei, cara, foi puxado, mano. Ah, entreguei, fui dormir, o Pedro continuou lá. Eu até te perguntar, mano, esse DevTool é Markdown? Eu não lembro, velho. Aí eu fui ver lá, e, cara, mostrei aqui pra galera. Mas, pessoal, coisa simples aqui, né? É um tutorial que eu me baseei em algumas coisas, né? A ideia disso eu tinha até comentado com o Johnny, né, e o Cirqueira. Até falar, é Cirqueira ou José que você prefere que chama, mano? Eu não sei. É Cirqueira ou José? Eu sempre confundo na hora. Cerqueira mesmo, tá bom. Siqueira, eu tinha falado com Siqueira que, cara, esse aqui é um projeto que a gente tenta levar depois pra Estela, pra ir no SF, né? Tá até aqui eu botei lá, no SF 32, 33. E me baseei nesse projeto aqui, o Tower of Rush, que foi quando eu comecei a estudar o Rush, de fato. O Soroban Quest, pra gente conseguir a nossa badge lá no Discord. O famoso Cryptozones, onde, tipo, eu comecei a estudar Solid, basicamente. Depois foi na Alchemy. Entendeu? E o RPC Siege, eu confesso que eu não consegui completar ele, mas a ideia é trazer ele à vida, né? Vamos ver se eu consigo tirar isso do papel. Isso aqui é isso, é um papel, né? Basicamente isso é um MVP, tá aqui o projeto. Hoje ele tá mais parecido com o Tower of Rush. Minha internet tá um pouco lenta aqui, peraí. Não sei se vai abrir.
Pronto, aqui foi. O Lagrowolf tá trolando aí. E é isso, entendeu? Você vê que ele foi bem parecido com o Tower of Rush. Você tem aqui o Rush Playground, que a gente conversou sobre ele. Esse foi, eu lembro que foi no último grupo de estudos, né? Aqui você tem uma missãozinha, e aqui tem um playground para você completar a missão, você roda o código. Se tiver errado, ele dá esse retorno aqui de erro mesmo. Se der certo, ele vai para a próxima fase, né? Só que esse aqui é um MVP, não deu tempo de fazer o que eu queria fazer, né? A ideia era, de fato, fazer um CryptoZombies mesmo, mas não deu tempo. O mais possível parecido com os CryptoZombies, baseado no RPC Siege, que é um jogo de cartas, um RPG de cartas. Na verdade, não é RPG de cartas, é um RPG, um tabuleiro RPG, né? Pra quem gosta de jogar RPG, aquele classicão mesmo do Dungeons and Dragons, o RPC Siege é isso, né? Basicamente. E a ideia foi isso, mas não deu tempo, né? Então, assim, eu fiz o que deu pra fazer. Por isso que eu falo que não tá nem pronto ainda, mas tá mais na teoria aqui, de fato, né? E aí eles, não sei se foi isso, mas é isso, basicamente. Mas você apresentou muito bem, viu? Parabéns aí mais uma vez. E isso serve de incentivo para a turma, né? Todo mundo vê aí que se não participar, não tem como ganhar, não tem como aprender, não tem como, né, acontecer nada, né? Então é importante quando tiver esses eventos assim, participar mesmo, né? Gente, então a gente vai fechando por aqui. Brigadão a galera aí que compareceu hoje mais uma vez, todo mundo aí, obrigado mesmo, viu? Obrigado, Cassandra, por apresentar o projeto. Se tiver coisa diferente aí, gente, fica à vontade, viu? Só falar, a gente põe aí na programação, a gente sobe uns minutinhos, apresenta. Muito bom. A gente vai estudando junto e vendo junto. Então a gente aprendeu um pouquinho aí hoje, capítulo 3. Próximo encontro nosso, eu não sei se a gente vai fazer, a gente vai começar a fazer encontros 2 vezes por semana, viu, galera? Para conseguir evoluir ainda mais rápido aí, o pessoal da Estelar tá pedindo para a gente fortalecer ainda mais. Então, me comprometi com eles a gente fazer 2 vezes por semana. Não sei se a gente vai fazer na terça e quarta ou na terça e sábado. E aí, às vezes, uma galera que não consegue participar também, ou que estuda, ou que está chegando do serviço, às vezes não consegue entrar esse horário das 7h30, consegue participar pelo menos, às vezes, aos sábados também, às 2 da tarde. Então, estou vendo o que vai ficar mais prático aí a gente fazer, tá? Mas, ó, seria no sábado às 2, viu, Matheus? Então eu tô vendo. Ou vai ser no sábado às 2, ou na quarta às 7h30 também, né? Aí ficaria na terça, 7h30, quarta, 7h30, ou terça às 7h30 e sábado às 2, horário de Brasólia. Gente, brigadão. Boa semana aí pra todo mundo. Show, vamos estudar e fortalecer aí. Uma dúvida só, Siqueira. Como que ficou a situação Ah, do wrestling? Vocês vão fazer por fora do ou aqui que, mesmo? perdão? Wrestling, o repositório do wrestling. A ideia é a gente ir fazendo também. Eu só queria repassar esse e o próximo capítulo, que pelo menos dá a base, para a hora que a gente foi fazendo junto, não surgir essas dúvidas, né? Ó, de como que a gente define variável, como que faz a estrutura né, de função, estrutura e tal, laços. Então a gente tem os conceitos básicos aí da linguagem. Aí depois a gente pode ir exercitando junto o Rustlings, né? Essa é a ideia. Show. Show? Gente, obrigado mais uma vez aí, hein? Boa semana para todo mundo. Falou. Falou, Johnny. Obrigado aí pela gravação, irmão. Depois tem que pegar a gravação aí e subir um link pro Google Drive para mandar pro Cap lá no grupo, mandar pro Cap, pro Cavazinho e pro Lucas Serpa, que aí eles vão pegando esse material aí, divulgando. Mas obrigado mais uma vez, irmão, pela ajuda aí da gravação, viu? É uma boa, né? Confere se tá com áudio.
É verdade, antes de subir, dá uma olhada lá. Não, agora dá uma certeza aí. Capa aí. Ô, gente, até mais.